Olá! Sou a professora Lucília Lopes e hoje trouxe a história da primeira romancista brasileira que se tem conhecimento. Quanta doce poesia que me inspira, o mago encanto destas praias nuas, esta brisa que afaga os meus cabelos, semelha o acento dessas frases tuas. Aqui se ameigam de meu peito as dores, menos ardente me goteja o pranto. Aqui, na lira maviosa e doce, minha alma trina melodioso canto. A mente vaga em solidões longínquas, pulsa meu peito e de paixão se exalta. Delírio vago, sedutor quebranto, qual belo íris meu desejo esmalta. Vem comigo gozar destas delícias, deste amor que me inspira a poesia. Vem provar-me a ternura de tua alma, ao som desta poética harmonia. São Luís, 11 de agosto de 1860. Logo nas primeiras páginas do jornal A Moderação, anunciava-se o lançamento do romance Úrsula, original brasileiro. O anúncio poderia passar despercebido, mas algo chamava atenção em suas últimas linhas. A autoria feminina da excelentíssima senhora Dona Maria Firmina dos Reis, professora pública em Guimarães. Foi assim, por meio de uma simples nota, que a cidade de São Luís conheceu Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira escritora brasileira, pioneira na crítica anti-escravista da nossa literatura. Nascida na ilha de São Luís, no Maranhão, Maria Firmina dos Reis fez de seu primeiro romance, Úrsula, algo até então impensável, um instrumento de crítica à escravidão por meio da humanização de personagens escravizados. Além de ter se lançado em um gênero literário sem precedentes no Brasil e dado as diretrizes para os romances abolicionistas que apareceriam apenas décadas depois, a escritora foi a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público no Maranhão para o cargo de professora de primário. Com o próprio salário, sustentava-se sozinha em uma época em que isso era incomum. 8 anos antes da Lei Áurea, criou a primeira escola mista para meninos e meninas, que não chegou a durar 3 anos, tamanho escândalo que causou na cidade de Massaricó, em Guimarães, onde foi aberta. Esquecida por décadas, sua obra só foi recuperada em 1962 pelo historiador paraibano Horácio de Almeida, em um sebo no Rio de Janeiro. E hoje, até seu rosto verdadeiro é desconhecido. Nos registros oficiais da Câmara dos Vereadores de Guimarães, está uma gravura com a face de uma mulher branca, retrato inspirado na imagem de uma escritora gaúcha, com quem Firmina foi confundida na época. O busto da escritora no Museu Histórico do Maranhão também a retrata embranquecida. Foi a estabilidade e o respeito alcançados como professora que abriram espaço para Maria Firmina lançar seu primeiro livro, o romance Úrsula.
Seu romance foi o primeiro livro brasileiro a se posicionar contra a escravidão e a partir do ponto de vista dos escravizados. Antes até de Navio Negreiro, de Castro Alves, e antes também de A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Anos depois, quando já se firmara como escritora e professora, e quando o movimento abolicionista já estava mais difundido no Brasil, a autora publicaria um conto ainda mais crítico, A Escrava, que conta a história de uma mulher de classe alta sem nome que tenta, sem sucesso, salvar uma mulher escravizada. Pouco se sabe sobre outros possíveis textos da escritora, sobre os detalhes de sua vida ou sobre como uma mulher como ela alcançou tanto sucesso em pleno regime escravocrata. Úrsula, sua obra mais conhecida, foi publicada em 1859 com o pseudônimo de Uma Maranhense. A partir daí, Maria Firmina dos Reis passou a escrever para diversos jornais, onde publicou alguns de seus poemas. Escreveu uma novela, um conto, publicou um livro de poesias, além de composições musicais. Em 1880, adquiriu o título de Mestra Régia, que significava docência, regente de aula. Nesse mesmo ano, criou uma escola gratuita para crianças, mas essa instituição não durou muito, por ser uma escola mista. A iniciativa da professora, na época, provocou descontentamento em parte da sociedade do povoado de Massaricó. Assim, a escritora e professora entrou para a história como a fundadora da primeira escola mista do país. Já aposentada, continuou lecionando em Massaricó para filhos de lavradores e fazendeiros. Morreu em 11 de novembro de 1917. Segundo informações, estava cega e pobre. Sua obra ficou esquecida até 1962, quando o historiador Horácio de Almeida colocou a escritora em evidência. Recentemente, as pesquisas sobre a vida e obra de Maria Firmina dos Reis e a divulgação do seu nome intensificaram-se e, aos poucos, a escritora vai sendo integrada ao cânone literário brasileiro. Em sua homenagem, no dia 11 de março, é comemorado o Dia da Mulher Maranhense. Até hoje, informações equivocadas sobre sua biografia e sobre sua imagem circulam em diferentes mídias. Maria Firmina dos Reis viveu no contexto histórico do século XIX no Brasil. Apesar de estar distante do Rio de Janeiro, centro político do país naquele século, também sofreu a influência dos acontecimentos históricos nacionais, como bem demonstram suas obras. A autora está, portanto, inserida no contexto que propiciou o surgimento e desenvolvimento do romantismo do Brasil. O primeiro fato histórico nesse sentido ocorreu em 1815, quando o Brasil deixou oficialmente a sua condição de colônia e transformou-se em reino, governado por Dom João VI. Como evolução desse acontecimento, anos depois, em 1822, ocorreu a independência do Brasil, proclamada
por Dom Pedro I. Observe algumas frases e trechos dos livros da autora. Troco escravidão por liberdade, por ampla liberdade. Sei que pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida. O seu cabedal intelectual é quase nulo. E amaldiçoou em teu nome ao primeiro homem que escravizou a seu semelhante. Úrsula, considerado o primeiro romance abolicionista do Brasil, é a sua obra mais conhecida. Essencialmente, o livro de Maria Firmina dos Reis fala de amor e ódio, de escravidão e liberdade. Além de Úrsula, a escritora escreveu outras 2 narrativas de ficção e um volume de poemas. Também constam, como sendo de sua autoria, composições musicais reveladas pelo pesquisador José Nascimento Moraes, filho. Confira. Gupeva é um conto que trata da história do indígena, de nome homônimo ao do título, e de sua filha de criação, Épica. No enredo, a personagem se apaixona pelo marinheiro francês Gastão, mas descobre que ele é seu irmão, filho de sua falecida mãe, com um conde francês. O encontro entre Gupeva e Gastão torna-se um confronto entre Brasil e França, com um final trágico. A narrativa ocorre por meio de flashbacks, como outras de Maria Firmina, e foi publicada em capítulos na imprensa maranhense, com várias edições ao longo da década de 1860. Cantos à beira-mar. O livro reúne 56 poesias e é dedicado à memória da mãe de Maria Firmina. A temática é variada. O mar e a praia estão presentes nas poesias, referência à cidade litorânea de Guimarães, onde a autora passou grande parte da vida. A escrava. No conto publicado na Revista Maranhense, a autora assume uma postura crítica ao escravismo e dá voz à mulher abolicionista e à mulher escravizada. Descreve o sofrimento por castigos físicos, pela falta de liberdade e, principalmente, pela separação entre mães e filhos. Composições musicais. Firmina foi autora de 7 composições com letra e música, entre elas Alto de Bumba Meu Boi e Hino à Liberdade dos Escravos. Apesar do valor histórico de sua obra, Maria Firmina dos Reis ficou quase 2 séculos praticamente desconhecida. Você é capaz de dizer qual o texto mais antigo que conhece? Pesquise alguns textos bem antigos e compare a maneira como foram escritos, os verbos que eram mais utilizados, os assuntos que tinham maior interesse e, principalmente, a maneira que influenciaram e registraram a época em que foram escritos. Relacione os textos principais e a sua pesquisa por meio de um arquivo digital ou no seu caderno. Bom trabalho e até a próxima aula!